Condomínio Dia a Dia. Muito bem, estamos de volta com o nosso Condomínio Dia a Dia. Ao meu lado aqui, a doutora Silene Alexandre, e sempre com as respostas a respeito do seu condomínio ou mesmo orientações práticas para que você possa estabelecer e administrar da melhor forma possível, né? Eu vou novamente tocar aqui na questão de assembleias, porque muitas dúvidas se tem o seguinte: eu vou realizar a assembleia, fiz lá minhas proclamas, como é que é feita na segunda chamada? O que se nomeia primeiro? Quem vai ser o presidente? Como é que é? Quem é o secretário? Como é que funciona isso? E como se coloca em pauta, então, as informações que correrão ali naquele dia? Bom, como é que funciona isso, a Assembleia? A Assembleia ela tem que acontecer realmente todo ano, a ordinária, ponto. Ela é obrigatória? É. E cada condomínio tem o seu mês. Por exemplo, o nosso aqui, salvo engano, é março ou abril. Então, todo ano vai acontecer entre março e abril. Então, todas as pessoas já sabem. Tem que ter no quadro de aviso, todo condomínio tem que ter um quadro de aviso e ali tem que ter uma data. Daqui 30 dias terá a Assembleia Ordinária. Então, tem que ser comunicado ao condômino 30 dias antes. Sim, ponto. Comunicou-se. Aí foi na Assembleia. Aí você chegou o dia e iniciou. Aí espera-se, chega ali às 19 horas, digamos que seja 19 horas, espera por 30 minutos, é a segunda chamada. Ponto. Aí começa a segunda chamada às 19h30 ou 19h40. Tem alguns condomínios que espera 30 minutos, tem alguns condomínios que é 40 minutos, e tem alguns condomínios que espera 50 ou 1 hora. Isso vai demorar... Quem que vai ser o presidente? Bom, primeira coisa que deve ser nomeada, a ata, quando foi decidido e comunicado aos moradores, dia 30, por exemplo, vai ter uma assembleia. Já tem uns pontos a ser discutidos. Sim. Então, aqueles pontos já estão decididos. Quais são? Então, e os condôminos, supostamente, já sabem também conhecimento. O que acontece? Teve a primeira chamada, a segunda, aí vai de condomínio para condomínio. Primeira coisa, quem tem que ser o secretário de mesa, primeiro e segundo? Por que isso? É nomeado ali entre os condôminos, os proprietários, quem será o secretário, que é o importante, que vai escrever a ata, ou gravar a ata, ou o vídeo da ata. Porque geralmente ele tem condições jurídicas e ele responde naquele momento. Às vezes chama a administradora passa a ser a pessoa que não pode mais. A administradora não pode mais ser secretária. A administradora ela passa a ser o coadjuvante, ela fica ali esperando, ouvindo. De repente, se for gravada, ela pode até gravar, mas tem que ter o secretário, e o primeiro e o segundo. Então hoje é obrigatório o seguinte. Antigamente o próprio Não, hoje é obrigatório. Por quê? Porque ela tem interesse. Ela tem que ser interessado. Então, se tiver uma ação contra ela, como é que ela vai processar ela mesma? Essa mudança é bem importante, porque, veja, antigamente, realmente, as administradoras acabavam assumindo ali, não diretamente a presidência, era o síndico quem presidia a reunião, e havia ali a ata estabelecida pela administradora. Então, hoje é obrigatório, então, que o próprio condomínio, pode ser alguém do conselho... Lembrando que o síndico também não pode presidir mais. Tem mais... Porque ele também é o terceiro interessado, porque quem você vai processar? A pessoa que ele se fez, se auto... Certo. E tem até cabimento nisso. Hoje, então, o síndico ele vai assistir, claro, porque terá reclamação contra ele. E o único momento do síndico se defender é naquela audiência, naquela extraordinária. Tem gente que fala, gente, não faça isso, mas vou aqui pôr um exemplo. Meu síndico é ladrão, meu síndico desvia, meu síndico é isso, meu síndico está roubando. Então, qual que é o momento de você discutir e do síndico se defender? Na Assembleia. Então, ele não pode presidir, porque ele poderá e deverá, né, se realmente for constatado algum erro, algum desvio, ele responderá criminalmente e civilmente. E é o momento de ele prestar conta. Então, qual que é a essência da Assembleia Ordinária? É a prestação de conta do síndico para todos. Então, é o momento de você ir e o momento de você cobrar o síndico. Então, hoje, a administradora pode ser primeiro, segundo, terceiro secretário? Não pode. A Assembleia pode ser presidida pelo síndico e administrador? Eles podem organizar, mas não é o secretário. Certo. Entendeu? Outra coisa, eu deixo bem claro aqui que o síndico, ele pode ser um próprio condômino, ele pode ser um inquilino e ele pode ser um síndico profissional. Certo. Justamente a questão do síndico profissional eu considero uma coisa que foi regularizada recentemente, né? Mas aí eu veria a objeção que ele tem interesse, que ele é profissional daquela área e está ali
para prestar esse serviço, né? Ah, mas o síndico do que é proprietário também, ele é dono. Tanto é que o síndico tem dois benefícios. Ele tem um salário e também ele é isento a pagar a cota, quando ele é proprietário de alguma unidade do prédio. Quando ele é um inquilino, o inquilino não vai poder ter esse benefício. Por quê? Porque cabe ao proprietário. Então o proprietário será isento. E automaticamente o proprietário passará sem isenção para o inquilino. Mas o aluguel ele tem que pagar. Inclusive, porque eu tenho casos assim, porque o inquilino pensou que ele iria ficar isento também o pagamento de locação. Não fica, porque eu sei que o isento é somente o condomínio, no caso, né, para benefício do proprietário. Do proprietário, exatamente. Então, hoje, o salário de um síndico, o menor valor é um salário mínimo. Um salário mínimo, se for o proprietário, ele é um salário mínimo, mais isenção da cota. Isso aí também vai variar aí de condomínio para condomínio, de que forma? Isso será pago também decidido na Assembleia Ordinária ou Extraordinária. Aí vai ficar decidido. Só uma coisa antes da gente ir para as perguntas. Esse síndico profissional, ele presta um serviço, então? Ele é um prestador de serviço, tem que pagar impostos. O que eu mais tenho de perguntas e pessoas com dúvida tem um síndico profissional, ele tem que pagar impostos? Tem que pagar impostos, e esses impostos são deduzidos na prestação de conta do condomínio. Então, o condomínio tem isenção pela prestação de conta, mas o síndico tem que pagar o ISS, a Previdência. São esses dois impostos, à primeira vista. Se ele for registrado, porque tem síndico prestador de serviço, que tem um contrato, não tem vínculo empregatício, e tem um síndico que ele é carteira assinada. Este aí tem que recolher todas as verbas como funcionário qualquer. O outro, que é o prestador de contas, ele tem que emitir a nota e tem que pagar impostos, e o condomínio, juntamente com a sua administradora, deduz aquele imposto junto com a prestação de contas. Bom, vamos agora responder as perguntas, então, recebidas pela internet. Eu tenho as perguntas aqui de cor que eu leio constantemente, né? Então, algumas coisas têm a ver justamente com a questão. Hoje, modernizou-se, né, que tem algumas administrações externas que cuidam da entrada e saída de pessoas. E tem havido muitos relatos de pessoas que acabam sendo barradas e até sofrem consequências porque talvez não são conhecidas, são parentes ali do morador do prédio e etc. E muitas reclamações em cima desse sistema de segurança hoje oferecido para condôminos. Eu, na minha visão, eu vejo um pouquinho, é uma coisa segura, mas, por exemplo, eu fui num condomínio, era à noite, toquei, a pessoa estava no banheiro, não pôde atender, e eu fiquei na portaria do prédio, sujeito a assaltos e uma série de coisas. Depois, quando a pessoa, nossa, aconteceu isso, desculpa aí, etc. Porque parecia que eles tinham que entrar em contato com o morador do prédio, para, o fulano está lá na porta, vai deixar ele entrar ou não, né? E aí, doutora, as pessoas perguntam muito sobre isso, né? Sim, isso é bastante complicado e acontece todo dia e toda hora. Até mesmo no nosso condomínio, isso acontece. O que se preconiza e o que é legal hoje? O síndico tem por obrigação saber quais são as unidades que são locadas e quais são os moradores, os proprietários são moradores. Ponto. Primeira coisa, é a ficha de identificação. Quando o inquilino ou quando o proprietário terá visitas, é de bom tom ele comunicar. Eu faço isso, eu vou ter visitas hoje. Eu ligo na portaria e falo, olha, aqui da unidade tal, ele já sabe, eu falo, oi, doutora Silene, me chama de doutora Silene, olha, às 9 horas ou às 21 horas eu vou receber visitas. Tudo bem? Tudo bem. Então é de bom tom fazer isso. Não é obrigatório, mas é de bom tom. Mas quando o caso agora, da administradora externa? Aí que tá. Seria de bom tom, é tudo de bom tom, bom senso. É você ligar para a administradora externa e dizer para ela que aquela pessoa chegará àquele horário. Aí, de repente, você recebeu uma visita que não se identificou e também não te comunicou. A visita surpresa, digamos assim. Geralmente é pai, mãe que vem de sopetão. Então, que vem de sopetão. Às vezes tem amigos, está passando, eu resolvi passar, chama a Silene aí. É de bom tom e de bom senso o seu amigo, o seu pai, sua mãe, ligar para você e dizer, olha filho, olha querido amigo, eu estou aqui embaixo. Pelo WhatsApp pode ser, exatamente, né? Então não é bater de frente com o porteiro, porque isso aí vai trazer constrangimento. Então eu estou passando pelo condomínio, eu tenho um amigo ali.
que me custa? É de bom tom e bom senso. Olha, eu tô aqui pertinho, tal, eu quero te visitar, tudo bem? Ah, obrigada, beleza. Então seria legal as pessoas comunicarem. Mesmo assim, o seu pai, sua mãe, seu vizinho não te ligou, de repente não conseguiu contato com você, o seu celular está descarregado, alguma coisa aconteceu, ele chega e fala, olha, eu quero falar com a doutora Silene. Bom, primeira coisa, temos um problema aí. O porteiro, eles têm realmente o nome de todas as unidades e dos proprietários, mas eles não são obrigados a saber que o meu apartamento é tal. Uhum. Então, de qualquer forma, tem que ser identificado. As pessoas hoje estão brigando por qualquer coisa, mas as coisas têm que ser bem analisadas. O porteiro, ele tem a relação de todos os proprietários e do locador, mas ele não é obrigado a saber a unidade de todo mundo. Não, Você concorda? Nisso eu concordo. Então, outra coisa, questão de segurança. Exatamente. Chega uma pessoa lá, fala, eu vou no apartamento da Muito fulana, mas não sabe o apartamento. Então. Aí você liga lá para fulana, né? Desculpa de eu falar assim, mas o que acontece? Ela, não, mas eu não conheço. Aconteceu aqui comigo. Não, uma pessoa aconteceu comigo também. apresentou lá na portaria, me chamo fulana, tá aqui embaixo. Falei, tá aqui embaixo porque eu não estou esperando ninguém, nem conheço. Então, não deixa entrar. Então, gente, brigar, esse tipo de briga realmente não dá em nada e muitas das vezes essa briga que você tem pode se tornar contra você. Porque é uma questão de segurança. Chega uma pessoa lá, eu quero falar com a doutora Silene. Tá, a doutora Silene de onde? Ah, eu não sei, interfona para ela. Não, não pode. E se me interfonar, o porteiro vai falar, doutora Silene, tem alguém aqui fulano de tal, querendo falar com a senhora e subir. Eu vou falar, olha, eu conheço ou não conheço. Pode ou não pode, é questão de segurança. Isso. Então, eu vejo, para mim, eu estou dizendo como proprietária e que mora em um condomínio. Eu prefiro 1000 vezes ter esse tipo de aborrecimento, mas ter segurança. Porque, de repente, a pessoa se conhece, sabe quem eu sou. Esse tipo de coisa. O porteiro achou que está tudo bem e, de repente, a minha porta tem alguém batendo ou tentando entrar, eu prefiro ser incomodada. Então, gente, vamos pensar direitinho. Questão de segurança em primeiro lugar. Questão de segurança em primeiro lugar. Então, ainda mais hoje em dia que tem tudo quanto é tipo de malandragem, né? Tem. Olha, teve uns 5 anos atrás, alguém se passou pela NET e não era da NET. Você imaginou se o porteiro tivesse deixado entrar? Eu tinha sido assaltado ou outro apartamento. Exatamente. Né? E outra coisa, um condomínio, lógico, vai depender do tamanho do condomínio. Um condomínio médio para porte grande tem que ter de 2 a 3 pessoas na portaria, porque um pode estar jantando, o outro pode estar almoçando, jantando ou almoçando, e o outro tem que ficar na portaria. Se for durante o dia, o zelador fica aquela hora que eles estiverem almoçando. Ah, doutora, mas dá vínculo, dá acúmulo de função? Não, não dá para o zelador. Por incrível que pareça, o nosso código e já está pacificado que durante o dia, quando os porteiros estiverem almoçando, lanchando, o zelador poderá ficar aquele tempo, ou o síndico, não dá acúmulo de função. Então, o que eu aconselho? Se for um apartamento, se for um prédio pequenininho e só tem um porteiro, muito que bem você vai ter esse aborrecimento, de repente ele está no banheiro. É cabível e vai ter que ficar com isso aí. Agora, se for um condomínio superior a 50 unidades, bem superior a 50 unidades, tem que ter 2 pessoas na portaria. Um sai e o outro fica. Ou combina com o zelador ou com o síndico para ele descer e ficar. Mas a portaria nunca se deve ficar sozinha. Então eu deixo bem claro. Tem esses aborrecimentos? Tem. Mas o condomínio tem que tomar muito cuidado. Até essa questão do assunto do acúmulo de função é uma pergunta que a gente vai responder no próximo programa, porque muitas dúvidas se tem com respeito a zelador, porteiros, quais são as funções e obrigações dele. Vamos encerrando então o dia a dia aqui com o seu condomínio, com a doutora Silene Alexandre, que mais uma vez deixa aí o seu contato para que você possa ter esses esclarecimentos diretamente com ela. E aliás também precisando aqui da nossa participação aqui no Tele Brasil Notícias, nós temos o nosso e-mail também, que é telebrasilnoticias@gmail.com, onde você também pode direcionar suas dúvidas e pode estar aí participando também ativamente do condomínio dia a dia. Mas, doutora, deixe aí as suas informações.
Sim, vocês podem enviar o e-mail para ele, de repente, se vocês quiserem que eu converse, deixa o celular que ele me passa, né? Isso. Tá bom, gente? Então é 011 São Paulo, 997-686749 é meu WhatsApp. Condomínio Dia a Dia.